com mais um Juliana Góes podcast para vocês. Que alegria estar aqui novamente. Nossa, há um ano o podcast era um projeto, vocês têm noção disso? Ainda era um projeto, eu ali insegura, com tantas objeções na minha mente, mas dei um primeiro passo. Estamos aqui há quase um ano, minha gente. Muito obrigada pela audiência. A gente está no topo das paradas do Brasil há muito tempo. Há muito tempo. Eu agradeço muito a vocês que estão sempre aqui, que compartilham os episódios, que seguem o podcast, que avaliam. Isso faz muita diferença, porque aqui é um lugar para a gente olhar para a gente com mais carinho, com validação, trabalhar esse orgulho de quem você é e de quem você está se tornando. A gente fala de inteligência emocional, gestão das emoções, desenvolvimento. E eu trago um pouco do que eu vivo, um pouco da minha percepção, esse olhar sensível que muitas vezes a canceriana que vos fala tem, né? Então, curte, compartilha, segue. Eu quero te ver aqui mais vezes para que a gente se desenvolva juntas. Muitas vezes as mensagens que eu trago aqui são para mim mesma, são conselhos e apoios para mim mesma, e eu sei que serve para muitas de vocês, para muitos de vocês. É uma honra poder fazer parte da sua vida. Então, desde já, muito obrigada. A gente fala aqui eventualmente de comunicação, né? Desde criança eu tenho uma coisa que eu sempre gostei de falar em público, eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de subir em palco, de aparecer, de holofote. Então existia uma veia comunicadora dentro de mim que eu fui amadurecendo com o passar do tempo. A minha primeira formação acadêmica é como jornalista, depois eu fiz cinema, fiz fotografia como pós-graduação, mas eu consigo sentir que essa voz precisava ir para o mundo, né? Da mesma forma como a sua voz precisa ir para o mundo, talvez não fazendo o que eu faço, ou de repente começando a pôr sua voz para o mundo como uma criadora, uma comunicadora, mas colocar a nossa voz para o mundo pode abrir muitas portas, mas pode também fechar portas, porque tudo vai da maneira como você está se comunicando. O que você tem para falar? Como é que isso tem saído da sua boca? Como é que isso tem saído da sua mente e do seu coração? Porque quantas e quantas vezes você não tem ali uma verdade, algo muito importante que você precisa comunicar, que você precisa pôr para fora e isso vira contra você. Então eu percebo que no meu contexto diário, né, eu respondo muito as caixinhas de pergunta que eu abro no Instagram, ou tô ali no dia a dia nos comentários, nas mensagens diretas do Insta também. E eu vejo muitas de vocês em conflito com vocês mesmas a respeito de situações que vocês estão passando, de coisas que você não estão conseguindo colocar para fora. Ou quando sai de um jeito que, putz, virou contra você. Então a intenção desse episódio é te ajudar a falar suas verdades, evitando que elas virem contra você. Esse é um ponto-chave, porque eu vou te explicar mais ou menos como eu me sinto, né, em relação a conversas difíceis. Eu sou uma pessoa mais moderada, mais passiva, mais pacífica e às vezes comedida. Então, é mais fácil que eu me sinta acuada do que me sinta prepotente. É mais fácil que eu me cale do que eu grite. Essa sou eu. Às vezes você é o meu oposto perfeito. Quem é você nisso tudo? Porque quando você olha para você com autoobservação, que eu já ensinei bastante aqui, o que é autoobservação, minha gente? Essa capacidade de se perceber de um ponto neutro, sem se julgar, sem autocrítica, sem ficar, pondo ali rótulos, né? Então, se perceber na sua naturalidade, na sua essência, e tá tudo bem você ser do jeito que você é, porque dá para ajustar. Dá para você se enxergar como um diamante a ser lapidado. Esse é um primeiro ponto, porque de nada adianta se você olha para sua vida e fica brigando com quem você é. Eu preciso te dizer que por mais que a gente se transforme, algumas características vieram com a gente. E você vai ter formas de agir, de pensar. Dá para lapidar, mas assim, eu não diria que a gente se reseta e começa do zero, a gente vira outra pessoa, a gente se melhora. O se melhorar, ele é um objetivo muito mais possível, muito mais palpável, muito mais tangível. É no se melhorar que eu quero que você foque, e não em apagar quem você é e querer recomeçar e ser uma outra pessoa. Por mais que às vezes a gente fale, né, eu sou outra pessoa. Eu vejo
que a gente se melhora. E esse é um propósito em comum que todos nós temos, né? Também aparece muito para mim, Ju, queria tanto encontrar o meu propósito. E eu entendo que às vezes o propósito se desmembra. Existe o seu propósito de servir, de contribuir para o mundo, para as pessoas à sua volta. Mas tem um propósito em comum que todos nós temos, que é se melhorar, que é evoluir. Então, se você está aqui agora, poxa, para e pensa, você está dedicando um tempo valioso, porque tempo não volta. Né? Tempo você não vai lá e compra, né? Pega na prateleira, eu quero mais tempo. Ele não volta. Você está dedicando esse tempo a você, não é nem a mim, é a você. É em ouvir uma palavra que possa te ajudar no seu desenvolvimento, que possa te ajudar aí nos seus desafios. Poxa, você já está se melhorando só pelo fato de você se abrir, né? E em relação à sua comunicação, eu acho que esse primeiro perceber do que é o seu natural e como você pode lapidar é o primeiro momento. Não adianta você, que é uma pessoa mais explosiva, que é uma pessoa mais enérgica, querer falar que nem a Juliana fala. Não é bem assim, mas dá para você ajustar esse tom e fazer isso com um pouco mais de sensibilidade, de consciência. Conforme a gente aprende a dar esse passinho para trás, respira e vai, a gente se torna menos reativo. E acho que esse é um primeiro ponto também, porque na reatividade, muito provavelmente, vai sair aquilo que você não quer que saia. Na reatividade, você perde a mão, você perde a dose. E é quando vira contra você. Então, eu tenho passado por alguns momentos da minha vida, e até no trabalho, assim, eu tenho tido conversas difíceis com as pessoas. E que eu me sentia tão acuada, gente, mas tão acuada. Não sei se vocês imaginam, mas eu também passo por isso. Eu investi em terapia no passado, do começo ao fim, e continuo investindo, porque eu precisava, assim, de apoio em colocar a minha voz em situações difíceis. É natural para mim, numa situação de conflito de outras pessoas, ir lá apaziguar, acalmar, harmonizar. Mas quando eu tenho que puxar uma conversa difícil, quando eu tenho que ser firme, meu Deus, gente, às vezes eu não sei nem por onde começar, tenho que ficar ensaiando. Só que o ensaio, eu não sei até que ponto ele ajuda, sinceramente. Porque às vezes no ensaio eu vou criando uma conversa que eu já fico imaginando o que a pessoa vai me devolver e daí como que eu vou falar e às vezes você cria uma situação que tá piorando o que já tem. Então eu não sei quanto de ensaio, né, que realmente vale a pena. Mas talvez você entender em qual tom falar, quais são as principais palavras que você quer usar e não ficar indo além, porque senão a conversa vai longe, né? Às vezes você tá pensando na DR com seu companheiro, com a sua companheira, e você tá ali, porque, eu preciso reclamar disso, falar que isso não tá certo. Aí eu vou falar assim, aí vai me devolver assim, mas aí eu vou mandar assar. Cara, você cria uma briga. É facinho você dar esse pulo e criar uma baita de uma briga na sua cabeça, de uma coisa que nem existiu, e aí que você faz ansiedade, estresse, nervoso, porque conforme você vai pensando, né, essa visualização traz sensações. Você vai despertando hormônios ali, vai subir sua adrenalina, cortisol, o negócio vai longe. Então, o que eu gosto de fazer? Tem a comunicação não violenta, mas que eu acho que pra gente se aprofundar nisso, eu preciso aprender mais sobre isso primeiro. Também tenho que reconhecer o lugar que eu tô. Comunicação não violenta, gente, se vocês puderem procurar conteúdo sobre, eu recomendo fortemente. O pouco que sei já me ajudou demais. Demais. E basicamente é você ter uma comunicação que fala, que não aponta dedo, né? Mas que dá uma mensagem clara sobre a forma como determinada ação, determinada palavra, determinada abordagem faz você sentir, né? Então eu procuro usar isso no meu relacionamento e também no meu trabalho, né? Então, por exemplo, vamos supor que no meu relacionamento, meu marido, Crica, o nome dele é Christian, tá, gente? É que ficou apelidado de Crica porque ele tem um tio Christian, né? Então eu tenho algumas coisas, assim, que a gente tem conversadas. Ele é uma pessoa bem dominante, assim, né? Pensando em perfil comportamental. E às vezes ele chega com tudo e ele também é meu sócio, né? Fica na parte estratégica dos projetos. E às vezes ele vem, não, porque isso daqui tá errado, porque tem que mudar, porque não sei o quê. Tipo, direto, reto e duro. E claro, e ele ainda vem da cultura dinamarquesa, né? Porque ele foi criado na Dinamarca, que também é uma cultura do direto, reto,
preto no branco, e daí ele vai falando, eu vou diminuindo, eu vou derretendo, assim. Só que, não é a intenção dele me diminuir. Por que eu sinto isso, né? Então, muitas vezes é preciso que a gente se lembre qual é o nosso tom. Quem sou eu nisso tudo? Mas qual que é o tom do outro? Não é porque o outro tem um tom diferente do seu que ele tá fazendo isso para te atingir, para desestruturar, porque quando você lembra que cada um tem o seu tom, a sua abordagem, o seu tipo de fala, você começa a respeitar. Se você respeita o seu, é muito mais fácil você respeitar o outro. E você criar menos atrito nesses diálogos e nessas comunicações. Mas tem que começar fazendo isso por você. Então eu entendo quem sou eu nas conversas e eu entendo que meu marido é o oposto. E que não é porque ele vem direto, reto, preto no branco que ele tá fazendo isso pra me atingir, pra me provocar, ou sei lá. Então tem muita interpretação também por trás, né? E o tom que você fala, a defensiva que você usa, tudo isso pode, gente, assim, ó, transformar a sua verdade contra você. Então, se você chega com o pé no peito, eu entendo, gente, eu não sei o que você tá passando, mas eu entendo que às vezes você precisa ser firme. E você vai precisar chegar e falar, isso não dá, eu não aceito, isso é incabível, é intolerável, dá. Tem vezes que você vai precisar fazer isso, mas dosa esse pé no peito para não virar contra você. Falar sobre as suas verdades é o seu direito, você precisa, porque não dá mais pra gente engasgar. Porque isso também vira contra você quando é engasgado, vai vir na sua saúde, vai atrapalhar o seu sono. Eu tava conversando, fiz uma live esses dias no meu Instagram com uma grande amiga que é médica, Renata Cortella, e ela tem uma abordagem incrível sobre saúde, especialmente sobre alimentação. E ela falou que ela voltou de um congresso e que, assim, alguns estudos mais recentes têm correlacionado até doenças autoimunes. A forma como você deixa, né, de falar as coisas, ao seu diálogo interno, o tom que você tem com você. Claro que aqui é uma pincelada, né, gente? Eu não sou dessa área, não me aprofundaria nesse aspecto, mas assim, até a medicina tá olhando para isso. Engolir não é o caminho, mas saber como se colocar pode mudar tudo, para que você seja atendida na sua necessidade, na sua demanda. Qual é o tom que você vai usar e calçar o sapato da autorresponsabilidade, né? Porque no fundo, quando você afirma que alguém te irrita, que aquilo te incomoda, que aquilo te estressa, é, na verdade, uma forma de vitimismo, porque você está sendo vítima das circunstâncias, das pessoas, daquilo que acontece com você. Se você calça esse sapato da autorresponsabilidade, você se lembra que você está nas rédeas da sua vida. E eu sei que pode ser duro e desafiador assumir isso. Sim, você está nas rédeas de como você vai reagir ao que acontece com você. E aí não é você mais falar que te irritam, que te estressam. Você que se incomoda, você que se irrita, você que se estressa, porque tudo isso é reação, é fruto de reação, né? Então é importante a gente considerar tudo isso como uma forma de se comunicar melhor, de se relacionar melhor. E algo que eu uso muito é esse check-in emocional, que eu aprendi até em terapia com a Letícia, que é nossa terapeuta, é minha terapeuta, e faço também as sessões em grupo com o meu time, aqui com a galera que trabalha comigo. O check-in emocional, ele deixa a pessoa saber como você está se sentindo, né? E você nomear suas emoções, fazer uma validação disso é super importante, inclusive até dentro de empresas. Quando eu faço imersão dentro de empresa, eu levo isso como técnica. São pouquíssimas empresas que já aplicam isso dentro da cultura, né? Então, como eu tô me sentindo, né? Então, olha, pessoal, hoje vamos começar essa reunião. Eu tô me sentindo ansiosa. Eu tô me sentindo decepcionada com algumas coisas que aconteceram aqui na minha vida pessoal, mas bola pra frente, porque a gente tá muito condicionado a responder num simples tudo bem? Tudo. Você tá falando sobre o que você tá sentindo? Você tá falando com a outra pessoa que você precisa abordar e ter uma conversa séria sobre como você tá se sentindo? E a comunicação violenta fala sobre isso. Então, assim, se eu preciso argumentar com um crica
que a abordagem dele às vezes me faz sentir acuada, muda muito a história. Eu não vou sair brigando com ele, porque olha o jeito que você fala comigo, porque isso, que aquilo, né? Então assim, olha, quando você chega desavisado, falando sobre trabalho às 10 horas da noite, que eu não tô mais pensando nisso, e você chega com um tom firme, né? A gente procura usar o mínimo de julgamento possível, né? Então, quando você usa esse tom que soa pra mim, firme, incisivo, imperativo, soa pra você. É a forma como chega pra você, não quer dizer que seja, né? Eu me sinto de tal forma. Então, quando você faz isso, quando você fala aquilo, eu me sinto assim. A pessoa não adivinha como você se sente. Você precisa deixar ela saber, por mais que ela viva sob o mesmo teto que você. Você precisa deixar ela saber como você se sente. E aí você muda muito essa abordagem. E eu espero que você construa relações em que existe responsabilidade emocional e afetiva. Porque quando a pessoa sabe como você se sente diante de determinadas situações, se ela se importa, claro que vai ser um processo para ela também. As pessoas não vão mudar do dia para noite. Você consegue mudar do dia para noite? Não. Mas é manter essa conversa de aquilo como chega para você, aquele tom como chega para você, como você se sente diante de determinadas situações, como isso te atinge. Calçando o sapato da autorresponsabilidade de que você que está reagindo a tudo aquilo, né? Assumindo essas rédeas da sua vida. Então, você entende que tem toda uma outra abordagem que pode ser usada para te ajudar. E na hora que hoje em dia eu preciso falar sobre as minhas verdades, eu gosto de pegar um bloquinho e de anotar como eu me sinto, quais são as situações, né, que eu quero falar, como eu me sinto, e às vezes até incluir uma sugestão, porque se fosse dessa forma, seria diferente, né? Então você receberia melhor, você renderia melhor, você teria, até uma absorção e uma digestão melhor, né, daquela mensagem, daquele contexto. Às vezes você precisa explicar para as pessoas como você funciona, mas primeiro de tudo você precisa entender e sentir como você funciona. E aí vocês vão se ajustando. É aquilo que eu falei para vocês, não vai mudar, né? Não vai virar página em branco e mudar totalmente, mas dá para lapidar e dá para as pessoas se ajustarem em casa, no trabalho, na família. Então, quando você tiver as suas verdades, elas são suas e você precisa sim falar sobre elas, mas qual vai ser o tom? Quais são os pontos chaves que precisam ser abordados ali naquele momento? E como que você vai expor como você se sente diante de tudo aquilo? São formas muito mais eficientes de se comunicar, que eu ainda estou treinando. Mas que eu espero que você consiga aí, dentro da sua realidade, dentro do que você está vivendo hoje, aprimorar, ajustar e evoluir com isso. Então, não engula mais as suas verdades, não engula. Porque por dentro você vai criando um emaranhado muito maior. E isso te engole, isso atrapalha a sua saúde. Mas cuidado também com a intensidade que você vai pôr as suas verdades para o mundo, para que elas não rebatam contra você depois, para que você não perca a razão. Porque o mais importante dentro da comunicação é que ela seja efetiva, eficiente. Você precisa ser ouvida. Você precisa ser ouvida. Se você gritar alto demais, talvez vão fechar os ouvidos e você vai deixar de ser ouvida. Ainda que você esteja no lugar e na razão de gritar, sim, porque eu sei que tem situações que você não aguenta mais. E que você engoliu demais e aquilo tá vindo como uma fúria de dentro de você. Mas direciona esse sentimento. Direciona essa fúria para que você extravase isso de outras maneiras. E na hora de você se comunicar, você consiga fazer isso com mais sensibilidade, de uma forma mais intencional e eficiente. É isso que eu desejo para vocês. Então aqui temos esse episódio que eu espero que te ajude. Se você sente que ele vai ajudar alguém que você ama, alguém importante para você, compartilha. Lembra de seguir
de avaliar e pode comentar mesmo. Se você tá me vendo no YouTube, se você tá me ouvindo em outras plataformas, é comentar de que forma que essa mensagem chega para você, onde que ela toca em você, onde que ela te ajuda, onde ela te incomoda, porque às vezes aquilo que a gente precisa olhar num primeiro momento pode soar como um incômodo, mas é uma forma de despertar. É uma forma de você criar aí uma consciência sobre isso, né? Muitas vezes a transformação vem como uma inquietação, como um incômodo, para você poder olhar para aquilo e direcionar essa energia assim. Combinado, pessoal? Todo sábado, às 11h11, tem um novo episódio para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo.